e cumprimento especialmente a ministra Rosa Weber pela apresentação de um voto minucioso numa questão que considero bastante delicada e talvez um pouco menos simples do que a já delineada unanimidade desse plenário apresenta. Como já anunciado por todos, trata-se aqui de uma medida provisória que prevê o compartilhamento pelas companhias telefônicas de dados pessoais dos usuários com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dados como nome, endereço e telefone da totalidade dos usuários dessas companhias. A questão jurídica que está em jogo, como se percebe nitidamente, é a ponderação entre dois valores importantes. De um lado, a estatística, que não é um valor em si, mas é um instrumento, uma ferramenta indispensável no mundo contemporâneo para que se desenhem políticas públicas adequadas para atender às necessidades da população. Portanto, como em qualquer ponderação, nós temos dois pratos numa balança. E, portanto, em um dos pratos está a importância da estatística, dos dados objetivos de informação confiável para que se produzam soluções adequadas. E no outro prato dessa balança estão os direitos constitucionais elencados no artigo 5º da Constituição, incisos 10 e 12, e notadamente o direito à intimidade e à vida privada, que genericamente são identificados como o direito de privacidade, que é o direito que toda pessoa tem de ter uma esfera da sua vida que não seja acessível quer ao Estado, quer às outras pessoas, salvo, eventualmente, por vontade própria. Portanto, nós estamos aqui ponderando a importância da estatística para o delineamento de políticas públicas que atendam direitos fundamentais e, de outro lado, direitos fundamentais como o direito, sobretudo, o direito de privacidade. Desnecessário que eu diga, e ainda mais uma pessoa que pensa que nós precisamos, no Brasil, de uma virada empírico-pragmática em que se leve em conta a experiência da vida real, os resultados efetivos produzidos pelas decisões, desnecessário que eu enfatize a importância que atribuo à existência de dados objetivos, de dados corretos, de estatística de uma maneira geral. Aliás, os dados são possivelmente o principal ativo da nossa época, ou um dos principais ativos da nossa época, casado com a tecnologia. Como todos já terão se dado conta, as grandes empresas, as empresas mais valiosas do mundo hoje, já não são as que exploram ou produzem bens físicos, como o petróleo, Esso, Shell, ou como os fabricantes de automóveis, como General Motors ou Ford, ou mesmo de equipamentos e de utilidades, como a General Electric, que eram as grandes empresas ali atrás, na esquina da história. As empresas mais valiosas do mundo contemporâneo são as empresas de tecnologia, são as empresas de dados. As maiores empresas, as mais valiosas empresas contemporâneas são Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft. Todas elas empresas que trabalham com dados combinados com tecnologia e propriedade intelectual. E esses dados são matéria-prima relevantíssima para, seja o direcionamento de publicidade, seja o direcionamento de campanha política, seja o direcionamento das políticas públicas. O problema, e essa é a equação com a qual estamos lidando aqui, são os riscos e as ameaças envolvidos. Nós vivemos
a era da terceira revolução industrial, que é a revolução industrial da internet e da conexão mundial entre os computadores, que nos trouxeram grandes vantagens, que nos trouxeram grandes proveitos, inclusive a possibilidade de estarmos conectados em tempo real com bilhões de pessoas pelo mundo, mas que também trazem riscos e ameaças graves que têm um peso relevante na discussão que estamos aqui desenvolvendo. Porque é pela via da internet que vem as campanhas de desinformação, as campanhas de difamação, as campanhas de ódio e o assustador deepfake, que é capaz de colocar qualquer um de nós aqui na frente de uma câmera, dizendo coisas que jamais dissemos, de uma forma que é quase impossível de detectar a fraude. Além disso, nós vivemos tragicamente um tempo de milícias digitais robotizadas, conduzidas operadas por marginais que se abrigam nos lugares mais insólitos, inclusive em diferentes partes do mundo, pode estar ali na esquina, ou pode estar em qualquer parte do mundo. Os riscos do hackeamento, vira e mexe, nós lemos pela imprensa a ameaça representada pela captura de dados em diferentes empresas que retêm dados dos seus clientes, o risco do uso indevido desses dados, inclusive e sobretudo para fins políticos, e nós todos temos no Brasil, eu lamento dizer, uma compreensível desconfiança em relação ao Estado de uma maneira geral, simplesmente porque o passado condena. Portanto, a dualidade que se coloca aqui nesta ação é precisamente esta, uma tensão entre a importância dos dados no mundo contemporâneo e os riscos para a privacidade que a sua malversação representa para todos nós. Eu devo dizer, presidente e eminentes colegas, que com pesar, eu estou acompanhando a posição da ministra Rosa Weber na concessão da presente medida cautelar. E digo com pesar pela importância que atribuí aos dados na formulação de políticas públicas e pela respeitabilidade que merece o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tradicionalmente, e inclusive a sua presidente atual, doutora Suzana Cordeiro Guerra. Portanto, não se trata de qualquer tipo de desconfiança em relação à instituição e muito menos uma desconfiança ratione persona, mas o reconhecimento de que há um enorme risco envolvido aqui, sem que a medida provisória nos tranquilize quanto à segurança e às cautelas adotadas. E aqui, presidente, e já caminhando para a minha conclusão, eu destaco o fato de que eu entendo a urgência trazida pela pandemia do Covid-19 a justificar, talvez, a medida provisória, mas a verdade é que uma providência com essa extensão e essas implicações, na verdade, a providência deveria ser precedida de um debate público relevante acerca da sua importância, da sua necessidade, dos seus riscos e quais os mecanismos de segurança que estão previstos para evitar a malversação de dados. E a técnica da medida provisória, em que o ato normativo entra em vigor imediatamente por vontade unipessoal do chefe do Executivo, naturalmente impede o debate prévio dessas questões. Portanto, por se tratar de medida provisória, a expectativa que eu tenho é que no Congresso Nacional
seja, se houver tempo, no debate dessa própria medida provisória, ou em seguida, transformando-a numa proposta legislativa, num projeto de lei, se faça esse debate. Porque, eu repito, dados, estatísticas são importantes e nós precisamos deles para a definição de políticas públicas relevantes, para a tomada de decisões. Uma das coisas boas que aconteceram no Judiciário, a crédito, devo dizer, nosso ex-presidente, ministro Nelson Jobim, foi a criação do Conselho Nacional de Justiça e a importância que ele hoje desempenha, agora sob gestão do presidente Dias Toffoli, no fornecimento de informações, de dados, de números, de conhecimentos que permite que nós saibamos onde estão os estrangulamentos, onde está o acúmulo, onde há ociosidade, acho até que em parte alguma, os custos. Portanto, é com dados que você consegue planejar o futuro. Sem dados, tudo vira uma adivinhação no escuro. Portanto, eu não gostaria de descartar sumariamente a importância que esses dados possam ter. Porém, acho que é preciso discutir se não é possível se fazer isso por amostragem e que outros mecanismos para que ninguém seja invadido na sua privacidade sem que tenha dado consentimento informado, associado aos mecanismos de segurança. Portanto, presidente, eu acompanho a presidente, ministra Rosa Weber, na concessão da medida cautelar, pelas razões que Sua Excelência expôs com a proficiência de sempre, observando que se trata de uma medida cautelar, observando que a medida provisória ainda está em tramitação no Congresso Nacional e que possivelmente ela possa ser aperfeiçoada lá de maneira a que se torne aceitável do ponto de vista constitucional a coleta de estatística que permita que, com informação adequada, nós enfrentemos esse problema. Portanto, eu concluo o meu voto, presidente, com a seguinte síntese: compartilhamento de dados pessoais para fins de produção de estatísticas somente será compatível com o direito à privacidade se 1. A finalidade da pesquisa for precisamente delimitada. 2. O acesso for permitido na extensão mínima necessária para a realização de seus objetivos. E 3. Forem adotados procedimentos de segurança suficientes para prevenir riscos de acesso desautorizado, vazamentos acidentais ou utilização indevida. Portanto, com a expectativa de que seja possível, eventualmente a tempo e a hora, acudir a esses cuidados que permitam a utilização de estatística e de dados pelo IBGE, eu estou torcendo para que no Congresso Nacional ainda seja possível a tempo e a hora salvar a ideia e salvar o conceito. Eu, no entanto, com esta caracterização que consta da medida provisória, não tem como deixar de acompanhar a ministra Rosa Weber, a quem cumprimento afetuosamente pelo trabalho bem desempenhado de sempre. É como voto, presidente.